Olá, queridos. Gostaria de compartilhar com você uma palavra. Às vezes nós não nos damos conta da tão grande e maravilhosa graça de Deus na nossa vida. De acordo com as nossas atitudes e escolhas, nós conhecemos e criamos caminhos que nos levam a refletir que se não fosse a graça de Deus sobre nós, já não estaríamos mais sobre a terra, porque já teria nos consumido uma situação adversa. Quantas pessoas passam por experiências como terremotos, naufrágios, e elas sobrevivem simplesmente para contar a graça de Deus. Talvez você nunca tenha estado no meio de um naufrágio, de um terremoto, de um acidente grave, mas na verdade, muitas vezes as pequenas coisas da vida, elas deveriam ser suficientes para lembrarmos da graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus, ela nos socorre quando talvez ninguém daria mais nada por nós. A graça de Deus faz com que nós, que muitas vezes pecamos, saímos da graça, desagradamos o Senhor por alguma decisão, por alguma questão, Ele está sempre pronto a nos dar uma chance. A graça do Senhor tem nos alcançado. E o que nós temos feito com a graça de Deus na nossa vida? Como nós temos usufruído da graça de Deus na nossa vida? Como nós temos aproveitado o tempo para dizer da graça de Deus na nossa vida, a graça que nos faz estar de pé enquanto não poderia mais estar vivo, a graça que nos faz continuar vivendo, trabalhando, exercitando, comendo, deitando, dormindo, a graça de Deus é maravilhosa e suficiente para entendermos que os nossos caminhos, que as nossas vontades, que o nosso eu, que o nosso deitar, o nosso levantar devem estar submetidos a Ele, vivermos para Deus, vivermos todo o nosso tempo em prol daquilo que Ele nos fez através de sua maravilhosa graça, que nos dá o direito de salvação quando direito nenhum tínhamos, mas a graça da salvação tem nos alcançado. E o que eu e você fazemos com a graça que nos alcançou? Queremos muitas vezes colocar os nossos posicionamentos enquanto a graça diz para nós: a cruz já foi suficiente para mostrar para você que você não pode sozinho, mas a graça de Cristo morrendo na cruz do Calvário e ressurgindo dos mortos traz para nós a ideia, a preciosa pregação de que a graça é suficiente. Quantas vezes nós queremos ser os melhores, os aplaudidos, querido, mas que o nosso eu possa estar adormecido para que esta maravilhosa graça de Deus apareça em nós mais do que nós mesmos, porque a cruz nos faz sentir as nossas mazelas e debilidades e entender que a cruz foi suficiente para salvar a mim e a você.
Quantas vezes nós queremos mostrar para alguém o que fazemos, queremos, querido, diante das pessoas, mostrar que somos, mas a graça diz para nós: já foi pago o preço, já foi pago o preço. Nós precisamos simplesmente viver o que Deus tem para nós. O homem se perde todo o tempo porque ele sempre quer buscar o seu próprio caminho, se esquecendo da graça de Deus. E o que é a graça? É o favor imerecido. Adão e Eva perderam aquilo que Deus tinha para eles quando eles acharam que podiam, que queriam ser mais inteligentes, mais sábios. A serpente os persuadiu e eles caíram. Eva caiu na lábia da serpente, comeu do fruto, deu do fruto para o seu marido. E ali o pecado entrou, ali a devastação humana. Cometeu-se o maior erro da história e muitas vezes nós não paramos para pensar que nós cometemos também o mesmo erro quando Deus nos apresenta um caminho e achamos que somos sábios suficientes, que podemos ser melhores e começamos a escolher algo que Deus não nos apresentou. Mas a serpente, o inimigo, a antiga serpente, muitas vezes vai nos apresentar o caminho do você pode ser melhor, o caminho do você pode ser o cara, no caminho que você pode ser aplaudido, mas no caminho da cruz vai dizer que o Senhor, Ele é o grande em nossa vida. Nós somos servos e Ele é Senhor. Ele é o olheiro e nós somos o vaso, e o vaso é moldado, e a maneira que um vaso é moldado, ele vai ficando apto para o serviço pelo qual ele foi designado a fazer. A maravilhosa graça de Deus tem alcançado a mim e a você, e que nós possamos nos alegrar na tão grande salvação e expressarmos ao mundo a graça que um dia nos salvou. A graça é suficiente para libertar, para transformar a vida de uma pessoa. E o Senhor quer falar conosco que nós precisamos começar por nós. A maravilhosa graça de Deus em nós vai dizer ao mundo quem é Cristo em nós. Há um texto que diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Que nós possamos apresentar Cristo ao mundo e a maravilhosa graça de Deus que nos alcançou, que nós possamos descer à casa do olheiro e estar a cada manhã no divã de Deus, apresentando para Ele todas as nossas mazelas nesse consultório terapêutico espiritual, para vivermos a liderança do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque quando nós alcançarmos essa liderança do Espírito Santo de Deus em nossa vida, ao amanhecer, ao anoitecer, nós viveremos coisas extraordinárias em Deus. Se não temos alcançado, é porque não
temos nos apossado dessa tão maravilhosa graça de Deus, da oportunidade de vivermos a liderança do Espírito Santo de Deus na nossa vida, expor para Ele as nossas mazelas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Querida, se você infringir um princípio de autoridade, esteja disposto a refazer o caminho, porque a infinita graça de Deus nos habilita e nos dá a oportunidade de refazermos o caminho e vivermos a liderança do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O vento sopra onde quer, e assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, mas estão dispostos a viver a cada manhã o sobrenatural de Deus em suas vidas, vivendo, compartilhando a graça de Deus dentro e fora das nossas casas, dentro e fora dos nossos muros. A graça de Deus nos alcançou e que nós possamos nos apossar dessa graça, não querermos viver de outra maneira a não ser desta maneira. E qual é essa maneira? É viver a liderança do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Se você tem chegado até aqui, eu gostaria de pedir a você que compartilhasse esta mensagem